Aí está o fundador do espiritismo moderno, o nome dele é francês, Hippolyte Léon Delisle Rivail, ou Allan Kardec. Esse é o túmulo dele, um dos túmulos mais visitados na França. Próxima, por favor. Aí estão as irmãs Fox, que na verdade o espiritismo nasce com as irmãs Fox. Por favor, não me leve a mal o que vou falar agora, se você está nessa situação. Mas essas duas moças, podem ver que elas não tinham muita beldade, muita beleza, e depois de uma certa idade, sem casar, elas começaram a se comunicar com espíritos, de bater na parede, o espírito responder, bate daqui, bate dali. E por causa delas, das irmãs Fox, a ideia de comunicação com os espíritos propagou pelo mundo, porque isso foi para o jornal e tudo mais, e chegou lá na França. E Allan Kardec, estudando as irmãs Fox, ele vai decodificar ou fazer a sistematização do que é hoje a doutrina espírita. Tá? Então tudo começa com elas. Por causa delas, Allan Kardec, ou Léon Rivail Hippolyte, vai estudá-las. Então, quando ele começa a estudá-las, ele cria, ele sistematiza ou codifica o espiritismo kardecista. Próximo, por favor. Aí está a obra codificada. Então nós temos o Livro dos Espíritos, o que é Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênesis e obras póstumas de Allan Kardec. Então, o que aconteceu no século XIX que nasceu tanta religião? No século XIX, nós temos uma era de muita frutificação religiosa. Por quê? E essas religiões dominam hoje o mundo, porque no século XIX nós tivemos a segunda revolução industrial. As carroças estavam andando sem cavalos. As máquinas estavam fazendo roupas sem uma força motriz humana. Então isso tudo mexeu com a mente humana e com o imaginário humano. Então, por exemplo, no livro A Gênesis e no livro Céu e Inferno, o Allan Kardec fala que tem vida na Lua. Veja que isso é o imaginário daquele tempo. Depois vai aparecer Leon Denis, que é o sucessor de Allan Kardec, que ele vai fazer obras importantes também. Mas Leon Denis é o segundo. O principal e o cerne do espiritismo é isso aqui. É isso aqui. Próxima, por favor. Doutrina, a imortalidade da alma, comunicação com os mortos, reencarnação, karma, pluralidade de mundos. Então isso aqui é o cerne das doutrinas kardecistas, tá certo? E aqui a imortalidade da alma não é porque a alma vai estar num lugar reservado para uma ressurreição, como nós acreditamos. Na verdade, o certo seria transmigração da alma, criado lá atrás por Sócrates. Sócrates acreditava Platão também, na transmigração da alma. Então, na verdade, a alma humana ela está sempre em movimento. Morreu o indivíduo aqui agora, a alma já vai para outro planeta para procurar outro corpo. Já entra na fila da reencarnação. Nós vamos ver doutrina por doutrina, vamos lá? O Espiritismo desqualifica a Bíblia como palavra de Deus. Afirmam os espíritas: a palavra de Deus não está na Bíblia. Visão Espírita da Bíblia, página 13. A Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não poderia hoje aceitar e outros parecem estranhos. Vida na Lua não é uma coisa que não me parece ser científico, já que a Lua não tem vida alguma. Mas o Allan Kardec falou que tinha vida. Então eles é que são os científicos e nós é que somos os obtusados. Só que a Bíblia não fala que tem vida na Lua. Tá certo? Mas voltando aqui à questão, por que o kardecismo precisa negar a Bíblia, mas ao mesmo tempo usar a Bíblia? Ele tem que usar a Bíblia para poder chegar a nós. Porque o alvo do proselitismo kardecista são os cristãos. Tanto que o kardecismo se declara o verdadeiro cristianismo. A primeira revelação foi com Moisés, a segunda revelação foi com Jesus Cristo e a terceira revelação foi com Allan Kardec. Então Moisés, Jesus e Allan Kardec são mestres espíritas. Está entendendo?
Por isso, eles precisam desqualificar a Bíblia, porque a Bíblia, em vários momentos, vai bater de frente com a doutrina kardecista. E aí eles querem pegar apenas o que interessa para poder iludir os cristãos, mas ao mesmo tempo, eles não podem negá-la por completo, senão eles não têm acesso aos cristãos. E eles não podem se dizer verdadeiros cristãos. Como é que não vai usar os evangelhos de Jesus e se dizer cristão? Tem um teólogo nordestino chamado Severino não sei o quê. Ele é kardecista. E ele estudou hebraico sozinho, grego. Então ele começa, olha, por que isso aqui no hebraico é totalmente espírita? E no grego então, nossa, é totalmente espírita. E ele inventa que é tudo espírita. Mas é totalmente exegese e não exegese, tá bom? Nós sabemos, 2 Pedro 1, 20 a 21, que a doutrina apostólica e bíblica é a nossa doutrina. Nós sabemos muito bem que a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Então, para nós, sola Escritura.